Paz e graças, eu sou Salalfa, felizmente Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, Doméstica, Cruz e Força, no grupo WhatsApp, no canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto no YouTube. Nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho e sobre a pregação. Qual é a dificuldade da igreja hoje entender a revelação de Jesus Cristo, do Evangelho? É que a gente não tem mais bons pregadores, né? A gente tem muitas igrejas que estão pregando psicologia, né? Consulta psicológica para casais, para empresários, né? Para empresários, negócios empresariais. Mas olha, o evangelho não tem nada a ver com negócios empresariais, não tem nada a ver com relação dos casais, das famílias. Em essência, o Evangelho tem a ver com a salvação das almas humanas. O que é a salvação das almas humanas? A salvação das almas humanas é aquela de que quando o nosso corpo morrer, ele vai se decompor, né, um dia, e a alma, nossa essência de consciência e de existência, chamada alma, que tem uma matéria sutil, que é imanente, ela não é desta dimensão, mas ela é da dimensão dos anjos, né? Tanto que as almas são conduzidas pelos anjos. E nós não a vemos, né? Normalmente nós não a vemos. Em casos excepcionais, nós as vemos, né? Mas o Evangelho tem a ver com a salvação dessa alma humana. A Bíblia tem muitos livros, muitos autores, e não tem nenhuma contradição, e ela foi preservada na língua hebraica e na língua grega. Porém, nós falamos português. Então, português é uma língua periférica, né, da segunda periferia, né, do latim. Ele já veio do latim. E o latim é uma língua também periférica de outras línguas. E para nós termos conhecimento dessa Bíblia, da revelação do que é o Evangelho, a gente precisaria falar bem o grego e o hebraico. Mas na tradução dá para a gente entender, dá para a gente chegar lá. Mas é preciso mais tempo para pensar, para meditar, para ouvir a pregação. Nós não temos bons pregadores. Os pregadores estão, infelizmente, eles estão misturando, né, alhos com bugalhos, né? Ao invés de ensinar o que é a revelação divina, ela é completa. A Bíblia é uma revelação divina do que Deus criou. Primeiro, que hoje a mentalidade das escolas é que não existe Criador. Eu tive lá ouvindo um biólogo falar, é uma coisa assustadora, um biólogo formado nas universidades hoje falando, é uma coisa que nos apavora, né? Como é que esse tipo de ciência entrou na cabeça dos biólogos, né? É preciso estudar história das universidades, desde a época em que ela tinha os cristãos como reitores, né? São Tomás de Aquino e outros que comandavam as universidades com a teologia cristã. Houve aquela Revolução Francesa e acabaram com a influência cristã nas universidades. E aí entrou o misticismo pagão, reencarnação, um monte de coisa e de lixo. Então, hoje, nós temos que procurar bons pregadores na nossa língua. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do que é uma boa pregação. Lemos o versículo João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o que o apóstolo João está ensinando em João 1,12. Ele está ensinando que Jesus Cristo, a encarnação de Deus, do Verbo Criador, veio para nos entregar a sua revelação. Mas os homens não receberam, a começar por Israel da época de Jesus, né?
exceto aqueles poucos escolhidos dos apóstolos, que depois se tornaram muitos, né? Jesus conseguiu influenciar bem a sua nação. Então esse versículo, João 1,12, está dizendo que a todos quantos o receberam, e aí a gente, para uma boa pregação, a gente tem que entender gramática. Receberam a quem? A Jesus Cristo. Receberam a Jesus Cristo como? Entregando-lhe um lanche, fazendo um almoço para ele? Não. Receberam a cultura de Jesus. O que é a cultura de Jesus? Que o mundo foi criado, que a verdade foi revelada, que as alianças foram feitas a Abraão e que ele veio completar essas alianças ao povo escolhido de Deus para a revelação. Não que Israel, os judeus, sejam melhor que os outros povos, mas ele foi escolhido por Deus para revelar ao mundo e aos outros povos a verdade sobre a criação. A criação. Qual é a verdade sobre a criação? Primeiro, a criação está caída, está em pecado. Segundo, Jesus veio para resgatar, para redimir, para pagar o preço desse pecado e salvar o quê? As almas. Então o Evangelho é a pregação da salvação das almas, não é sobre relacionamento de casal, de família, nem de gestão empresarial de sucesso, não é nada disso. Mas a igreja está se transformando numa coisa dessa, ou numa organização sindical, das boas relações de sindicato com o governo, não é nada disso o Evangelho. O Evangelho é a salvação da alma, das almas humanas. Então, nesse versículo de João 1,12, ele diz: quantos o receberam? Se você não receber a verdade, tem aí um famoso político aí brasileiro, né, que está preso agora, em que ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo anterior diz assim: se obedeceres os meus mandamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para conhecer essa verdade, você precisa ser discípulo de Cristo. Não é ouvindo só a pregação, é você sendo discípulo. E o que é ser discípulo? Voltamos ao versículo de João 1,12. Receber a cultura de Jesus, que é a verdade, e viver conforme ela. Então não adianta nada você dizer que é um cristão, não adianta nada você ir para um culto ou para uma missa, e você não está vivendo dentro dessa cultura. Você não acredita na palavra de Deus, na revelação de Jesus. Nem em hebraico, nem em grego. Então não adianta. Não adianta. Por isso que eu digo, para a nossa alma ter salvação, nós precisamos de ouvir boas pregações. Mas aonde, diz o profeta, onde nós vamos encontrar bons pregadores? Diz o profeta que, no final dos tempos, os homens irão de um lugar a outro procurando achar a palavra de Deus e não a encontrarão. E ainda é mais difícil encontrar porque nós somos uma língua periférica, português. Né? Então temos que ir no hebraico, no grego, entender aquela cultura, o que os gregos, séculos de pensamento sobre esse mundo, sobre a matéria, sobre a água, sobre o ar. E nós aqui no Rio Grande do Sul nem sabemos como lidar com a água ainda. As enchentes estão aí. Eu analisei, estudei 4 anos aí sobre o estrangulamento da Laguna dos Patos, que a água não vai para o mar, eles estrangularam. A falsa foz do Bojuru fizeram a BR-101 num aterro, fecharam. A água não tem como sair para a praia. Aí não fizeram um canal para jogar água. Então ela anda 260 quilômetros para poder sair para a praia. Enquanto isso está inundando tudo. Aí depois veio um partido comunista e esquerdista e proibiu tirar areia da laguna. Então vai reduzindo mais ainda e vai inundando mais ainda a região. Quer dizer, a gente vê que a administração é incompetente. Hoje, nesse nosso século, não sabe o que é água, nem conviver com um ciclo da água, não sabem. Imagina as coisas de Deus. Afoga, destrói tudo aí. Está um caos. Como foi o caos
democracia populista, esquerdista aí do Covid, né? Está sendo julgado aí nos Estados Unidos agora, a realidade. Mataram 1,5 milhão de americanos, aí 700 mil brasileiros, botaram a culpa num outro político aí que falava que estava tudo errado. E estava tudo errado, estão provando que estava tudo errado, era tudo um plano político, um plano comercial, com a morte de milhões de pessoas. Então, você vê que a pregação não chega ao entendimento da consciência das pessoas, a vida de discípulo. As pessoas não se transformam em discípulo da palavra de Jesus e da verdade da palavra de Jesus. E o versículo de João 1,12, ele segue, ele diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja o prêmio, a vocação que São Pedro nos diz e São João nos revela. Nós somos chamados a ser não apenas umas criaturas divinas, que já seria muita coisa, como os animais, e hoje os jovens querem ser um cachorrinho, meu filho, minha filha, queria um cachorro como se fosse meu filho, minha filha. Nós seremos filhos de Deus se nós recebermos a verdade, a cultura, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o detalhe, o poder. Então, quando Jesus diz, João diz aqui pela boca de Jesus, Jesus diz pela boca de João, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você vai ser filho de Deus pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda! Que Ele pagou o preço com o seu sangue para que nós nos tornássemos seus irmãos. Que a gente não pode ser irmão de alguém se a gente não tiver o sangue daquela pessoa, né? Do pai e da mãe. Então, Ele derramou o seu sangue, e com esse sangue, Deus, o Pai, por amor, concedeu o Filho para nós em sacrifício. E para entender o sacrifício, você precisa entender a cultura bíblica de sacrificar um animal para perdão dos pecados. Jesus encerrou essa prática da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E deu o sangue do seu próprio Filho, o Verbo eterno. Então você tem que entender que Jesus é o Verbo eterno, né? Que é a causa das causas. Aí você tem que entender a filosofia de Aristóteles, de Platão, né? Embora Platão seja um gnóstico, né? Ele é um gnóstico. Ele, apesar de entender muito do pensamento, da filosofia, ele, no mundo das ideias, que ele dizia, o mundo das ideias é o mundo real, né? É o mundo eterno, né? Esse aqui é o mundo de aparências. É verdade. Só que o mundo real é o mundo espiritual, do espírito, da alma. Esse é o mundo real, o céu. E Deus quer nos levar para esse mundo real. Real no sentido de que não que esse nosso mundo não seja real. Ele é real, mas é temporário. É real dentro de um tempo. Então nós temos um corpo, e a nossa alma vive dentro de um corpo, mas esse corpo é temporário. Ele vai se desfazer. E a nossa alma vai ser recolhida. Então eu tenho uma teoria, se você me permite, né? A gente não vê isso claramente na Bíblia, mas lá no céu a gente vai perguntar a Deus. Quando Deus criou os anjos no céu, ou seja, espíritos, um mundo espiritual, e houve uma rebelião, uma revolução, o Satanás levou um terço, e ele teve que expulsar os outros espíritos. Ele criou também o homem na terra, mas o homem é uma criatura temporária, mortal, não espiritual, material. E estava sob a palavra dele: não comereis a árvore do meio do jardim, conhecimento do bem e do mal, no dia que comereis morrereis. Ou seja, o vosso corpo material se desfará. E dentro de menos de um dia para Deus, né, 1000 anos, Adão morreu. Pouco mais de 900 anos. Se cumpriu, então, essa maldição que nós herdamos de Adão. Agora, pela fé, nós herdamos a bênção de Cristo, como diz Paulo, que é muito maior. Sermos filhos de Deus. Sermos irmãos em Cristo. Com Cristo. Então, essa é a essência do Evangelho. É salvar a sua alma, a da sua família, a dos seus amigos, da sua comunidade, da sua nação, do seu país, se possível. Do mundo, se possível.
Mas não será possível, claro que não. Porque nós estamos no final dos tempos dessa era de 2000 anos. Vamos começar um milênio na volta de Cristo. Israel já está em guerra. O Golfo de Hormuz já foi profetizado, ali vai ser o Armagedon por ali. Agora já estão os países todos da Babilônia, que vai ser vingada por Cristo. No Apocalipse, João também revela. Está todo o cenário aí do Apocalipse, do Armagedon. Mas nós temos esse consolo, esse conforto. Nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, nós temos o poder de vencer as provações da nossa vida, da nossa existência temporal aqui. É isso que João está dizendo. E é isso que Pedro diz, que Paulo diz na sua teologia. As aflições desse mundo não são comparadas com a glória que há de ser revelada. A própria natureza, o universo, aguarda ansiosa volta poderosa em glória dos filhos de Deus, ressurretos, para que ela seja também uma natureza eterna, como o do corpo de Jesus Cristo, que desmaterializou dentro do sudário de Turim. Eu tenho um sudário, aí a imagem dele, aquele pano, o corpo de Jesus estava dentro. Jesus desmaterializou o corpo dele e saiu fora do pano, e o pano secou e caiu, sem ninguém tirar o corpo dele. E ele materializou-se fora e saiu andando. Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Embora os homens digam que não existe Criador. Os biólogos, né, das academias da universidade dizem hoje que a raça humana vai se extinguir, porque é uma espécie de macaco que não deu certo, que vai se extinguir. É isso que os biólogos pensam hoje, né? É isso que ensinam lá nas universidades. Começou por Darwin, lá na Inglaterra, essa teoria do macaco, e aí pegou a cabeça de todo mundo como um vírus, né? Criaram esse vírus da criação do homem veio do macaco e botaram na cabeça de todo mundo. E Jesus disse que a fé ia se acabar no tempo que ele voltaria. Haverá fé na terra. Então tá, isso foi um exemplo do que é uma pregação de verdade. Claro que nós devemos amar os familiares, amar a esposa. Sim, isso também está nos mandamentos de Jesus Cristo, no discipulado de Jesus Cristo. Mas até mesmo a família, até mesmo as empresas que hoje ocupam a maior parte do tempo da gente, das pessoas, elas vão passar, elas são temporárias. O que vai haver essa grande família dos filhos de Deus, homens, e dos filhos de Deus espírito, que são os anjos. Então veja a grande glória que Deus deu para a espécie humana. Ela não é uma subespécie dos macacos que está em extinção, coisa nenhuma. Ela não vai ser extinguida. Passará por provações, por guerras, por tragédias, por Apocalipse, Armagedon, vão passar, mas não vai ser extinguida, porque o poder que foi concedido aos que receberam o Evangelho é maior do que qualquer coisa. Aí Jesus completa. Ninguém tira da mão do meu Pai, nem da minha mão. E eu não, de maneira alguma, jogarei fora essa alma, mas eu a glorificarei. Depois do milênio, novo céu, nova terra, numa cidade de pedras preciosas, de ouro, e a glória do sol será Jesus Cristo. Uma vida eterna maravilhosa para quem receber essa verdade do Evangelho e da Bíblia. Mas é preciso pregar o verdadeiro Evangelho. Se nós não pregarmos o verdadeiro Evangelho, as nossas novas gerações não vão entender, não vão se salvar. O estresse vai destruir muitas almas. Agora em São Paulo, lá na fábrica da Bombril, né, o estresse matou 4 funcionários. Um funcionário sofreu bullying, foi para casa, pegou uma faca, veio matar os 2 colegas que fizeram bullying. O outro foi separar a briga, morreu também. Aí prenderam o assassino e ele se matou. 4 vidas morreram em São Paulo, na fábrica da Bombril, por causa de estresse de trabalho. Veja como é que estão as almas, aflitas, cegas, perturbadas, surdas e mudas para o valor da vida humana e da sua própria vida. Que triste situação. Mas é essa situação do comunismo, do ateísmo, da falsa religião. É essa situação que chega às almas, quando não são discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo e não recebem esse poder do Espírito Santo, que foi trazido na Pentecoste,
depois que Jesus ofereceu o seu sangue para nos colocar dentro da família dele, dos filhos de Deus no céu. Amém? Então já chegou a 20 minutos, a pregação vai ficar por aqui. Se você gostar, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, para mais pessoas poderem ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho. Poder aceitar esse Jesus, receber essa Bíblia, esse Jesus verdadeiro. Esse plano de Jesus para nos fazer seus irmãos em seu sangue, na sua ressurreição, na sua intercessão com o Espírito Santo, e nos deu esse poder, poder de pensar, poder também de raciocinar, que as pessoas estão perdendo também. Mas ele mantém viva a nossa inteligência. Eu me lembro ainda quando eu era muito jovem, eu fui numa missa de um padre muito velhinho, de cabelo como mais branco que o meu. Eu era bem jovem. E naquela missa aquele padre falou muito bem, falou muito bonito, com muita cultura da Bíblia. Causou espécie, porque geralmente a missa era muito monótona, mas esse senhor de idade, esse velhinho, esse padre velhinho, me chamou a atenção. E eu fiquei pensando com Deus assim, meu Deus, como é que eu acho essa sabedoria toda? Imagina um jovem, né? Quase adolescente. O que ele sabe da vida, do mundo, da alma, das disciplinas da ciência, da filosofia? Não sabe praticamente nada, não. Nossos filhos, a gente vê, nossos filhos, né? Tentando estudar, e é difícil, é tanta cultura, tanta história, tanta narrativa, tanto partido, tanto conflito, tanta discórdia, né? Para a gente chegar na verdade. Amém? Então, se você quer esse Jesus, aceite no seu coração, confesse seus pecados, procure sua palavra, boas pregações, seja seu discípulo, salve sua alma, se torne filho de Deus, e aí você vai morar na Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste tem 2.200 quilômetros cúbicos. Cada 100 quilômetros é uma atmosfera, é um mundo. Então isso aí dá 11, né? 100 quilômetros dá 22 mundos, um em cima do outro. Eu fiz uma conta, cabe trilhões de pessoas. Então, se você se preocupou com um biólogo dizendo que nós somos uma raça do macaco, sub-raça do macaco, que nós vamos ser extintos, não acredite nisso não, porque Deus fez uma cidade celeste que precisa de 1 trilhão de pessoas para ocupar. É maravilhosa a palavra de Deus, né? E se você é nosso, já é de Jesus, já é discípulo, deixa a minha bênção, que é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Até a próxima oportunidade.